Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 9 horas e 52 minutos. A gente vai monitorando, esta quinta-feira, mercado com baixa liquidez por conta do feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Brasil aqui operando normalmente, mas a gente já vê, uma expectativa de uma liquidez mais baixa, especificamente hoje no mercado, por conta do feriado. E é feriado nos Estados Unidos, mas ele está aqui, trabalhando no Brasil. A gente recebe agora William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Bem-vindo, Will. Seja bem-vindo, bom dia. Prazer estar aqui, sendo muito bem recepcionado em São Paulo. Obrigada. O Will não gosta de feriados. No caso, ele preferiu vir ao Brasil para trabalhar um pouquinho hoje. Happy Thanksgiving para você. Obrigado. Will, vamos lá, Ontem a gente até, abrindo aqui um pouco a notícia, a gente viu um dado de auxílio-desemprego um pouquinho maior, na verdade, ali do que a expectativa e acabou contrastando também um pouco com os dados econômicos da semana passada, apesar de não ter feito preço aí no mercado, mas eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão. De fato, ainda, tem os argumentos, muitas vezes, que o Fed traz ali de cautela, acabam fazendo, de fato, sentido quando a gente vê ainda divergências em dados econômicos? Não, sem dúvida. Eu sempre falo, tenho dado algumas apresentações pelo Brasil, eu sempre falo que tem duas formas de você ver a economia americana, o copo meio cheio e meio vazio. O copo meio cheio é que a economia ela vai entregar esse ano um crescimento muito mais perto de 3%, que não tem nada de lending, ou seja, a economia continua voando, emprego sendo criado, a inflação desacelerando, especialmente no segmento de housing. Então, tudo acontecendo conforme o Banco Central americano gostaria que acontecesse. Agora, quando você olha para frente, você tem alguns receios, A política monetária ela tem o que a gente chama um lag, uma defasagem, mas em algum momento ela bate, especialmente numa sociedade onde 70% do PIB é consumo. E aí, com a maior taxa de juros lá desde agosto de 2007 e ela permanecendo nesse patamar muito elevado, isso começa a ter impacto. Então, mesmo a gente ainda tem sinais dúbios, que nem tu comentou, seguro-desemprego foi um deles. Por outro lado, essa mesma semana saiu os dados de vendas de moradia e pedidos de mortgage, muito ruins, muito fracos. Esse é um setor que sofre. O americano ele não vai financiar uma casa pagando 8% de taxa de juros, o que aqui no Brasil às vezes é meio normal, mas até pouco tempo atrás o americano financiava a casa pagando 2,85%, 2,65%, fixo durante 30 anos, uma taxa anual de 2,65%. Então agora essa taxa muito mais alta, ela torna a compra da casa para muita gente inviável, O cara desiste de comprar. E se muita gente desiste de comprar, o que acontece? Esse mercado trava, para. E o mercado imobiliário é um mercado extremamente relevante. Da mesma forma, para financiar carro, fica muito mais caro financiar o carro. Então, você vai trocar de carro ou não agora? O leasing fica mais caro. Então, tudo isso vai meio que travando a economia. E para quem está nos assistindo, assim, a expectativa que se tem para a economia americana daqui para frente, depois de ter tido um terceiro trimestre bem forte mesmo, é que agora o negócio começa a desacelerar. Então, esse ano deve acabar com um crescimento acima de 2,5%, mas para ano que vem, grande parte das apostas é que esse crescimento sai dos 2,5% e vem muito mais para perto de 0,5% até 1%. Então é uma boa de uma desaceleração, ainda que com crescimento, não com recessão. Alguns apostam em recessão da mesma forma que erraram em 2023. Então sempre tem gente que aposta em recessão, mas o cenário base é isso, uma desaceleração mesmo da economia americana. Até isso acontecer, a gente vai vendo esses sinais dúbios, Até muita gente está comentando que o cenário é mesmo de pouso suave, Que não vai ter nenhuma quebra, não vai ter nenhum perrengue mais complicado assim lá na economia americana. Will, inclusive, nesse sentido e até contribuindo com uma perspectiva para o Fed, a gente tem visto as movimentações do petróleo cada vez mais para baixo, por mais que ainda tenha muita discussão, com o OPEP e tudo mais, mas os Estados Unidos eles têm a sua própria produção, acaba sendo quase autossuficiente, mas os preços seguem embaixo, o que acaba colaborando com essa perspectiva de um cenário deflacionário, não só para os Estados Unidos, mas globalmente falando, que acaba também contribuindo com esse cenário para o Fed. Isso é uma boa notícia para o Banco Central americano? Do ponto de vista de inflação, com certeza é. Eu lembro da gente vir aqui falar do petróleo rasgando, bateu 70, foi lá para 90, e quanto isso poderia preocupar e atrapalhar um pouco esse cenário de potencial corte de juros lá na frente. Com o petróleo aliviando, digamos assim, você tem um impacto ao produtor que depois vai ser repassado para o consumidor, a gasolina fica mais baixa, o transporte de mercadorias também, isso tende a ser benigno.
Vale lembrar que, assim, grande parte da inflação que preocupa, ela não está tanto na parte de bens, né? Ou seja, de alimentos ou de produtos. Essa inflação já cedeu bastante. A inflação que ainda não cedeu foi a inflação de housing, né? Aquela de moradia, né? De acomodação, e do segmento de serviços, tá? Mas sim, com certeza, essa parte do petróleo, ela ajuda. Agora, o outro lado dessa moeda é que isso está acontecendo porque a economia está desacelerando bastante, né? Se fala de uma potencial recessão na Europa, a Europa entrando agora no inverno vai precisar mais de energia, e se ela não está precisando tanto de energia, porque de fato a gente tem visto os PMIs aí lá europeus realmente decepcionando bastante, assim, no cenário de contração na Europa. A economia americana desacelerando, então, ou seja, você tem o mundo todo meio que desacelerando. Isso, não, obviamente, que não é bom, né, para a economia como um todo, mas ajuda a conter preço de petróleo pontualmente. E aí, por isso que a gente já vê a Arábia Saudita, a Rússia se conversando para eventualmente... foi cancelado, né? Ontem ia ter uma reunião, acho que acabou sendo cancelada. Foi para a semana que vem, foi postergado. De semana, foi cancelado para a semana que vem. Porque a Arábia se viu sozinha ali nos cortes, né? Falou, pô, ninguém vem comigo, ninguém corta junto comigo. Exato. Só eu cortando e não consigo arcar sozinho com esses custos aí. Mas esse é o normal, assim, o OPEP sempre acaba conversando ali para controlar aquilo que a gente já conversou aqui. Cara, chega perto dos 70 ali, os caras começam já, não, peraí, vamos cortar, para meio que segurar preço por aí, né? Ô Will, eu queria só voltar aqui um pouco para a questão dos juros da economia americana. Eu queria entender, de fato, né, a diferença entre os juros, né, da economia americana com a brasileira. Isso a gente até tem visto, inclusive, um movimento grande do fluxo estrangeiro ali, né, neste mês de novembro especificamente. Mas eu queria entender, de alguma forma, o impacto disso para o câmbio. Como que você enxerga, inclusive, para frente, né? Hoje a gente está vendo até uma valorização do real ali, nos últimos meses especificamente, mas como você enxerga essa diferença justamente quando a gente começar a ver os Estados Unidos diminuindo os juros no ano que vem, se você acredita de fato, né, que vai diminuir? O mercado está apostando já em redução em maio ali. Exato. Esse é um ponto importante. A gente, eu me coloco sendo economista, né? Os economistas, a gente adora passar vergonha aqui em público, né? Dando projeção de dólar. Né? Mas para quem está nos assistindo, é mais para você pensar a respeito do câmbio. Nesse ano de 2023, a gente teve uma safra recorde, uma balança comercial recorde, assim, né? O Brasil está crescendo, vai crescer quase 3%, muito por conta de um setor exportador muito forte, né? A economia interna, ela não está tão ativa assim quanto esse setor exportador. Então, entrou muito dólar no Brasil, essa que é a verdade. Além disso, você começa o ano com uma Selic lá a mais de 13% e o juro americano na casa dos 4%. Então, o diferencial de juros era muito grande. Então, entrou muito dinheiro estrangeiro para exatamente fazer aquilo que a gente chama de carry, né? Para aproveitar o juro gordo no Brasil, enquanto ele ainda estava gordo. Bom, o juro nos Estados Unidos ele veio subindo, e no Brasil ele vem caindo, e o próprio Roberto Campos falou que tem espaço até para cair mais. Então, se a gente continuar vendo esse cenário, esse diferencial de juros diminui. Você tem menos incentivo para o investidor estrangeiro entrar no Brasil. Ora, tinha dois vetores que ajudaram muito o real nesse ano de 2023, que foi diferencial de juros e uma balança comercial muito forte. Do lado diferencial de juros, a gente está vendo que deve minguar, né? A gente fala que os Estados Unidos podem começar a cortar juros ali em maio ou junho, né, de 2024. Mas até lá, o juro lá americano fica lá em cima e o juro brasileiro vem caindo. O diferencial diminui, menos incentivo para trazer dinheiro para cá. E do lado da balança comercial, a gente tem um El Niño aí, com um calor absurdo, umas chuvas bizarras, que acaba sempre afetando a safra. Olha, se a gente não tiver esses dois vetores em 2024, junto a isso, um governo que relativiza muito a importância da política fiscal e tudo mais, será que esse câmbio vai ficar comportadinho nesses 5? Né? Sem fazer previsão, assim, mas eu acho que é para o investidor e espectador pensar muito sobre esse câmbio dos 4,85, 4,90. Poxa, será que essa não é uma oportunidade realmente ímpar, né, para você aproveitar e começar a dolarizar e investir lá fora? E obviamente que eu sou viesado em falar isso, eu defendo sempre muito isso, mas é porque eu acho que faz muito sentido pensar dessa forma. Olha, a gente teve dois vetores que ajudaram muito, que talvez não vão ajudar em 2024.
Quando a gente olha, né, eu até fiz esse exercício de buscar aqui mais informação, até porque com essa entrada do fluxo realmente aí em novembro, mas quando a gente olha o nível de exposição do investidor estrangeiro em renda fixa no Brasil, ele ainda segue em um dos menores níveis ali dos últimos 15 anos especificamente, quase até metade do pico já que teve. Mesmo com o prêmio de risco, aí vindo para um outro lado, mesmo com o prêmio de risco estando entre os maiores em emergentes. Aí é o gancho que eu quero pegar, né? Ainda existe muito ceticismo com o Brasil. A questão do fiscal, ela de fato inibe a entrada desse capital estrangeiro. Eu tinha visto até uma opinião aqui do estrategista do Deutsche Bank falando que eles não recomendam ainda Brasil por conta das inseguranças do fiscal. Queria entender um pouco da sua visão sobre isso. Não, eu acho que o Brasil, no relativo, ele acabou se saindo bem, porque quando você pega o mundo emergente, né, você tem, China representa quase 40% desse mundo emergente. Então, a grande parte das carteiras que tem alocação emergente já tem alocação em China. Beleza, saindo de China, o que você tem? Rússia, não dá para investir mais. Argentina, para muita gente não dá para investir, né? Ucrânia, esquece também, outro país emergente. África do Sul tem vários problemas de corrupção lá. Então você vai tirando, sobra o quê? Brasil, México, Colômbia, sobram alguns poucos, né, investables, digamos assim, e aí o Brasil acaba aparecendo nessa lista. E nesse sentido, a cabeça do olhar estrangeiro é que a situação brasileira atual, no atual momento, nessa conjuntura, você tem uma coalizão ali de poderes, não é tão simples você passar por cima de algumas das regras que foram já instituídas nos últimos anos, ainda que tem essa relativização e essa preocupação com o arcabouço fiscal, ela é pertinente, ela é existente, mas para investimento de curto prazo dá para correr o risco. Eu acho que é um pouco dessa interpretação, né, que o investidor estrangeiro tem. Agora, para quem está no Brasil, eu sempre digo, né, praticamente poucos brasileiros ainda investem no exterior, por isso que a gente vem falando muito, que tem muito espaço ainda para crescer, porque grande parte da carteira do brasileiro e o futuro do brasileiro, ela depende do Brasil dar certo, né? Então você já está super concentrado em Brasil. Então o investimento internacional acaba sendo uma forma de diversificação e de seguro. Né? Vai que as coisas não andam tão bem, né? Vai que as coisas não dão tão certo assim, eu tenho um seguro investido em moeda estrangeira e investido em outro mercado que ficam menos correlatos àquilo que acontece aqui. Ô Will, a gente está passando aí, vai chegar, né, na Black Friday. A gente sabe que aqui no Brasil tem uma grande expectativa, muitas varejistas esperando por essa data para ver se melhora seu operacional, gera mais caixa, gera mais receita, enfim. Né? Inclusive, até ontem a gente estava comentando sobre Americanas, que está tentando usar a Black Friday para se aproximar mais dos clientes, para melhorar a imagem depois de tudo que aconteceu. E é uma data importante lá nos Estados Unidos, né? Eu queria saber como é que está a expectativa, se lá as varejistas, se lá as grandes empresas de e-commerce estão apostando em Black Friday ou a expectativa está um pouco mais morna para esse ano. Como que está esse monitoramento das companhias lá para Black Friday? Não, de fato tá mais morno mesmo, né? Eu fugi para não cair na tentação das compras da Black Friday, vim aqui para o Brasil. Não, brincadeira, mas de fato foi mais morno. A gente acabou de ver a safra de balanço de diversas dessas empresas. Então você viu a Best Buy, que é uma gigante do comércio eletrônico, né? Especialmente eletroeletrônicos, falando que espera não só a Black Friday, mas o final de ano, né? Que é normalmente muito importante para varejistas. Normalmente, em geral, as varejistas elas fazem como se fossem 2 trimestres em um trimestre só, né? Então você tem uma parte relevante ali do resultado das empresas que vem desse fim de ano, né? Você tem Black Friday, você tem Natal, Ano Novo, enfim. Best Buy falou que espera as festas de final de ano mais morna. A Kohl's é outra que informou. O Walmart deu um guidance mais fraco também. A Nordstrom também falando bastante de resultados. Tanto é que a ação pesou bastante. Aí várias dessas ações sofreram. O Walmart foi uma que caiu bastante depois do resultado por conta disso. E até a Amazon também já numa linha de tentar até controlar e ajustar as expectativas de mercado, que estava bastante otimista, porque, e aí colocando em contexto, lá nos Estados Unidos, você teve o terceiro trimestre nos Estados Unidos, né, aquele período ali de julho, agosto e setembro, foi muito forte na economia americana. Payroll surpreendendo, as pessoas viajando, bares, restaurantes, hotéis, tudo lotado, era época de férias por lá.
E aquilo ali trouxe esse otimismo de que não, esse negócio vai continuar assim, e as empresas vieram agora dizendo, olha, não vai continuar assim, calma aí, esse negócio vai dar uma esfriada, já estamos sentindo nas primeiras semanas de outubro e tudo mais, várias delas falaram muito isso. Então, em geral, a gente viu já guidance mais fracos, que é normal. O consumidor americano ele já consumiu bastante nos últimos anos, taxas mais altas. Recentemente, teve aquela anistia do empréstimo estudantil que o Biden tinha dado, ela caiu na segunda quinzena de outubro. Então, muitos daqueles que tinham pego empréstimo estudantil, eles não precisaram pagar durante a pandemia. A gente foi meio que, depois a gente vê isso. E chegou depois, né? E agora chegou depois, as pessoas voltam a ter que pagar o seu empréstimo estudantil. E aí eles calculam que, em média, são 200 a 300 dólares por mês a menos para as famílias em termos de consumo, né? Que elas poderiam ir gastar no Walmart, enfim, por aí vai. Então, esse menos disponibilidade de renda para consumir é normal que daí o varejo sinta. E até aproveitando e fazer uma propaganda aqui, né? Eu vim para São Paulo também para participar de um painel que a Avenue está comemorando 5 anos, então quem estiver em São Paulo aí pela Faria Lima, ali do lado da Baleia, hoje vai ter exatamente, a gente vai falar sobre a Black Friday e o impacto da economia na Black Friday nos Estados Unidos. Tem painel hoje e amanhã para falar sobre macroeconomia. Então quem quiser, tem inscrições, tem o site, é só entrar no site da Avenue, você consegue escrever e participar. Vamos estar ali do lado da Baleia. Maravilha. Inclusive, o Will, acho que é a pessoa que mais viaja entre Brasil e Estados Unidos aí nos últimos dias, né? Fazendo esse roadshow, vindo aqui para palestra. Imagino ali que na hora que ele passa da imigração, de novo, esse cara já tá até amigo, tá até brother. O pessoal pergunta o que eu invisto em milhas. Meu maior investimento é milhas agora. Vai trocar por uma casa lá. 50 milhas. Ô, Will, você falou de resultado, né? E nessa semana saiu o NVIDIA muito aguardado pelo mercado. A gente não pode falar que o resultado foi ruim na comparação anual, mais de 1.200% de crescimento, uma geração de receita forte, né? Uma companhia redondinha trazendo um resultado, entregando, né? Só que os investidores parece que sempre querem mais, né? Sempre esperam mais e esperam guidances mais ousados da NVIDIA. Eu queria entender um pouco da visão do mercado, né? Para essas reações divergentes, né? Um resultado importante e a ação tendo ali, de repente, uma queda ou até mesmo uma realização dos lucros, e também sobre esse guidance, né? Questão da China, questão de restrições, a própria tensão China e Estados Unidos. Como que vocês receberam esse resultado e o que a gente espera para a NVIDIA também? Boa. Então, para quem está nos assistindo, o resultado da NVIDIA ele mostrou um crescimento de receita muito forte, de mais de 200%, de lucro também. Então, foi muito forte, porque a base de comparação ela não era das melhores também. Você teve aquele problema de cadeia de suprimento, né? Ou seja, quando você olha 12 meses para trás, isso ainda afetou um pouco. Bloqueios e restrições com China, um mercado de games muito mais fraco, enfim. Então, a base de comparação era fraca, mas o crescimento, ainda assim, é substancial e muito representativo. A NVIDIA foi uma empresa que foi se transformando, né? Até pouco tempo atrás, grande parte das receitas dela vinham do setor de games, em vender chips e CPUs para games. E cripto também, ela teve algumas placas e processadores para isso. Mas esse ano, especialmente, ela fez um grande shift, ou ela já vinha se preparando para isso, e ela vem oferecendo cada vez mais chips para armazenamento na nuvem e inteligência artificial. Então, com isso, a demanda dela ela explode. Tá? Os números da NVIDIA foram sensacionais, essa que é a verdade. Assim, foram números muito bons, cara, muito bons mesmo. Assim, não tem que falar do resultado da NVIDIA, é isso que comentou. Quem ouve uma conferência de resultados, que eles fazem sempre depois, né, dos resultados, fica muito otimista, né? Porque os caras falam que é meio tipo a ponta do iceberg. Assim, aquilo que a internet foi nos anos 2000 para a gente, a inteligência artificial está começando a ser agora, só o começo. E aí a NVIDIA é o cara que está hoje na crista da onda e muito preparado exatamente para isso. Tá? Só que, obviamente, que esse negócio não é linear, né? E aí, olhando para frente, especialmente para o quarto trimestre, ela já anteviu vendas um pouco mais fracas. Ainda assim, um grande crescimento em relação a 2022, mas um crescimento um pouco mais fraco por conta de algumas restrições na China. Ela já vem trabalhando para desenvolver outros tipos de chips que não precisem essas licenças para daí sim conseguir exportar para a China. Vale lembrar que ano que vem você tem uma eleição, o Trump ele desponta aí como um cara que tem chance de ganhar. Ele é um cara que sempre foi muito aguerrido nessa briga com China, isso pode eventualmente afetar esse mercado. Então você tem alguns riscos, né? E eu acho que é isso que os investidores ponderam. As ações da NVIDIA negociam a múltiplos muito elevados, porque ela vem entregando esse crescimento.
Se você anualizar, pegar o seguinte, ela vai conseguir entregar esses 4 bilhões de lucro pelos próximos trimestres, você chega ali a um múltiplo de umas 40 vezes lucro, né, que é mais que Microsoft, que é mais que todas as Big Techs. Então, ela fica meio que naquela linha do... Ela tem entregue à perfeição, mas ela já está priced to perfection, né? Ou seja, ela já está precificada à perfeição. Então, o mercado não espera nada menos que a perfeição, ela entregou a perfeição, a ação caiu até um pouquinho ali depois do resultado, mas também já estava na máxima histórica, tá? Então, números muito bons e sempre aquela discussão em torno de valuation, né? Para você achar margem de segurança ou achar que a ação da NVIDIA está super interessante, você tem que olhar não para os próximos 12 meses, mas pelos próximos talvez 34, 48 meses para dizer, não, ela vai continuar nessa toada de crescimento e aí quando você olha esse crescimento que ela vai entregar no futuro, ainda teria upside, né? Mas é olhar bem para frente mesmo. Você quer falar mais de NVIDIA? Senão eu vou mudar aqui o tema. Posso mudar? Que você falou ali de inteligência artificial, eu lembrei, né, de falar, eu ia falar novela, mas novela vai revelar a minha idade. Vamos falar série. A série do Sam Altman na OpenAI, de fato, né, de volta agora ali. Eu queria entender como que você tem visto, né, essa série aí. Estamos aí já chegando, então, no último episódio. Será que tem final feliz ou ainda desenrolar dessa história? Parece que essas coisas a gente está mais acostumado a ver no Brasil, essas novelas, esses vai e voltas e assim e tal, e agora nos Estados Unidos também, né? Vai ser legal, acho que ver quando a Netflix gravar, né, o documentário. Vai ter alguma coisa, vai ter provavelmente disso, né? Ou então, para vocês da BMC, que vocês podiam tentar falar com o Ratinho aqui para tentar trazer, porque é meio ratinho a colocar, história. Assim. Né? Não, cara, é muito doido o que aconteceu, assim, né? Basicamente o conselho lá... tinha algumas divergências com o cara que criou a empresa. Vale lembrar que ele não é o cérebro da parte de desenvolvimento, né? Ele é um cara de mercado, né? Mas foi o cara que ajudou a OpenAI ser o que ela é, né? E aí o conselho teve um clash ali com ele e simplesmente, não, então vamos tirar ele e vamos colocar outro cara para tocar. Legal, ok, só esqueceram de falar com todo o resto da empresa que não gostou muito e assinou que não, se ele sair, a gente vai sair também e vai para a Microsoft. Aí veio o CEO da Oracle tweetou, dizendo, olha, todos vocês programadores que quiserem emprego, a Oracle está aceitando vocês, a gente bate a oferta. Cara, então ficou um negócio muito doido, assim, eu acho que foi uma lambança que fizeram ali na OpenAI, que falava em abrir capital, falava em valuation de 80 bilhões, enfim, criou-se uma crise aí do nada, né, que com certeza deprecia o valor da empresa. Acho que assim, é só um capítulo, obviamente, a questão da inteligência artificial vai continuar acontecendo. O Google tem o Bard, lá já falou que vai começar a lançar a features, né, coisas que você pode usar o Bard em vídeos do YouTube, por exemplo. Você perguntar para o Bard alguma coisa, ele vai te entregar um vídeo do YouTube. Tá? Então, cada vez mais a gente vai ver isso. A Microsoft cada vez mais oferecendo o Copilot dela, né? Então, o Microsoft Office, o PowerPoint, o Excel, cada vez mais usando inteligência artificial. Acho que assim, são várias vertentes. Esse negócio vai continuar acontecendo. E ainda o Elon Musk falando que cuidado com o risco, né? Não está demorando, não? Daqui a pouco ele vai dar uma tweetada sobre isso. Eu avisei que esse negócio de inteligência artificial é muito sério e tudo mais. Acho que tá faltando só o tweet do Elon Musk. Eu acho que ele tá aguardando ali, né, para vir na hora certa. Pelo menos é típico dele, né? Exato. É interessante dessa novela, Will, porque a própria Microsoft tem uma participação na OpenAI, né? E se prestar a fazer parte desse jogo, talvez, né? Como você falou, perde valor para as duas, né? Para as duas companhias e coloca um ponto de interrogação também no mercado sobre o futuro disso. Se o Sam, ele foi todo o idealizador, todo o cabeça dessa operação, para onde que ele vai agora, né? Ele vai continuar lá depois dessa volta? Isso tende a tirar muito valor da companhia, talvez? Não, é que eu acho que no caso da Microsoft, ela conseguiu sair bem, né? Porque quando ela compra uma participação na OpenAI, obviamente é quase como se fosse uma call, né? Para participar disso, se esse negócio der certo, ela estaria junta e de qualquer forma vai integrando e trazendo tecnologia para ela. Quando aconteceu isso, o Satya Nadella, o CEO lá, já correu para dizer, não, o Sam Altman, então vou botar ele aqui dentro da Microsoft e vai tocar o projeto dentro da Microsoft. Então, assim, cara, dado que inteligência artificial não requer pomposos investimentos em prédio e infraestrutura, é basicamente muitos cérebros, né? E bons chips e capacidade de armazenamento na nuvem, isso a Microsoft tem de sobra.
Então, quando consegue atrair os cérebros para dentro da Microsoft, a Microsoft acaba saindo vitoriosa nisso, assim, né? Apesar de, obviamente, perder pelo lado da OpenAI, que é uma investida dela, né? Mas, enfim, vamos esperar cenas dos próximos capítulos, né? Sempre. Maravilha. Will, queria suas considerações finais. Desejar a todos aí um feliz dia Thanksgiving, né? Para quem está nos assistindo. E uma boa Black Friday, um prazer estar aqui, cumprindo, né? Já tinha ficado devendo, já vim para o Brasil várias vezes e não tinha vindo aqui na BMC, então prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada. E quem quiser, pode me seguir nas redes sociais para saber mais desse evento aí de 5 anos da Avenue. Maravilha, obrigada, Will. O prazer é nosso, obrigada por vir aqui presencialmente, sempre uma honra. Obrigada, até a próxima. Tchau, até mais, tchau, Valeu, tchau. Will. Grande William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, aqui na nossa programação da BMC News, trazendo insights importantes do cenário global aqui pra gente. A gente vai seguindo aqui na nossa programação de olho, né, acompanhando as reações. Daqui a pouquinho a gente já traz a abertura, inclusive, do mercado aqui do Brasil, a 17 minutinhos. A gente vai acompanhando as informações, trazendo aí todas as expectativas. E como a gente falou até especificamente, né, liquidez mais baixa hoje, por conta deste feriado lá nos Estados Unidos, os futuros estão, né, operando normalmente. Até vou dar uma atualizada aqui pra gente, como que estão os futuros por lá. Daqui a pouquinho a gente já vem chegando aqui no nosso mapa do calor, trazendo a movimentação do mercado à vista aqui no Brasil. Futuros americanos bem ali, estabilidade, né? S&P 500 0,02 agora, Dow Jones 0,03 de queda, Nasdaq futuro aqui 0,06%. Felipe, vou até pedir ajuda aqui para o Felipe, se está certo mesmo de fato, porque o meu está paradinho ali, viu, Felipe? Apesar dos futuros estarem abertos aqui, não estou conseguindo ter nenhuma mudança aqui. Nos futuros americanos? Tá assim mesmo, tá funcionando, tá viu, Paulo? Tá funcionando, mas o meu tá travado, não tá tendo movimentação. Tá praticamente no 0 a 0. Praticamente no 0 a 0. O S&P 0,02, a Nasdaq 0,10 de alta, o Dow Jones também 0,02, tá tudo mais ou menos no mesmo... É o que você falou, liquidez baixa, liquidez. O futuro ele opera, mas não tem muita movimentação, não tem muito dinheiro, não tem muito giro. Estava até dando uma olhada, o próprio Ibovespa, a gente vai dar o giro daqui a pouco, mas o Ibovespa abre e está num giro financeiro agora de menos de 1 bilhão, né? É pouca coisa nesse comecinho, 970 milhões de reais, pelo menos por enquanto, nessa quinta-feira. Eu estou aqui de olho também nas commodities, né? Olhando principalmente o barril do petróleo. Falamos, inclusive, agora há pouco com o Will ali sobre a questão, né, da OPEP ter adiado aí a reunião para a semana que vem. Brent agora em queda de 1,17%, tá? O barril ali do Brent está no 81 dólares cravado aqui, o barril do Brent. WTI cai agora 1,25%. WTI está ali no 76 dólares e 15 cents. O barril, a gente vai continuar aqui acompanhando, trazendo sempre os destaques. Obrigada pela sua companhia, você que está aqui acompanhando a programação da BMC News. Já fica o convite, inclusive, para que vocês acompanhem a BMC News, todo o nosso ecossistema, nossas redes sociais, nosso portal de notícias, o nosso educacional. Temos uma plataforma educacional gratuita, inclusive, trazendo muitas informações. Se você quiser participar, acompanhar todos, né, a nossa trilha ali de aprendizado, só se inscrever, né, no nosso BMC Class, está lá no bmcnews.com.br, participar também das nossas comunidades, de todo o nosso ecossistema. Obrigada pela sua confiança, por estar aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos então já com muito mais. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor.